Hoje, eu acho que é um dos temas mais desafiadores dessa palavra, porque nós estamos falando da série Friends, estamos falando sobre amizades, relacionamentos, e falamos sobre alguns aspectos bons, amigos, sabe, são para a eternidade, amigos extraordinários, mas hoje a gente vai falar de uma coisa que quem coleciona amigos acaba trazendo junto também, que é um Judas. É isso mesmo, o tema da mensagem hoje é seu Judas. Meu Deus do céu, vamos lá entender o que é que a gente quer falar com isso, o que a gente tem para falar com você sobre isso. Então, todos nós conhecemos pessoas que ficaram paralisadas, estagnadas em algum nível de relacionamentos. Por quê? Porque quando a gente passa por algum tipo de problema, precisamos nos liberar dele para poder avançar. Muitas pessoas ficam penalizadas, sensibilizadas ao extremo e não conseguem abrir o coração para viverem novas histórias. Por quê? Porque elas ficam paralisadas no tempo, com aquela mágoa dentro delas, elas não querem avançar, elas não querem viver algo novo, porque o sentimento de justiça própria impede que elas possam avançar. Então, é tão difícil, porque ao mesmo tempo que fica uma aparência de coitadinho, de sofredor, por dentro, o que tem é um ser que reivindica, como é que pode? Como é que alguém fez isso comigo e vai ficar por isso mesmo? E tudo que eu sofri, quem vai me restituir? Quem vai pagar? Fulano tem que pagar, essa pessoa tem que pagar o que ela me fez. Mas sabe que isso é uma bobeira tremenda. É igual aquela criança que bota a mão lá na cumbuca do biscoito. Quem já ouviu essa história, né? Aquele potezinho que fecha em cima e ela põe a mão ali dentro, ela enche a mão de biscoito, mas ela não consegue sair para desfrutar do biscoito que pegou, e ela fica presa. Por quê? Porque ela não entende que para a mão dela sair, ela tem que abrir as mãos para poder diminuir ali, né, o volume da mão dela, para que ela possa ser livre. Muitas pessoas estão no nosso meio vivendo exatamente dessa maneira, paralisadas, não abrem mão de nada, porque elas têm um sentimento de autojustiça que diz assim: isso não pode ficar assim, isso não pode ficar assim. Então hoje a gente quer falar um pouco sobre traição. Traição não é apenas traição conjugal, também é terrível. Talvez algumas pessoas aqui hoje passaram por essa experiência, é algo terrível, doloroso, mas a gente também pode ter traições de amigos, traições na área empresarial, traições familiares. Diversos tipos de traições, eles acabam marcando a pessoa. Agora, no ponto 1 que eu quero te explicar para a gente começar aqui, é que quanto maior o nível de confiança que você deposita em alguém, maior é a dor da traição. Entende? Atitudes de alguém que é muito próxima, atitudes de alguém que você confia, que você investe nela, faz com que o nível dessa traição aumente. Olha, e é terrível. Por que isso? Porque nós não esperamos nada de quem está longe, nós esperamos muito de quem está perto de nós. E quando alguém que a gente dá acesso à nossa vida, dá acesso à nossa família, nos fere, isso gera algo terrível na nossa vida. Eu quero dar um exemplo aqui, sabe, na vida de Jesus. Na vida de Jesus, a gente vai ver alguns níveis de traição ou de sentimento de abandono que ele pode ter experimentado. Primeiro, eu quero dar um exemplo de Judas e Jesus, né? Olha o que diz a palavra aqui, eu separei alguns versículos. Mateus 26, 14 e 15, vai dizer assim, ó: então, um dos 12, não era qualquer um, era um dos 12, um daqueles que foram escolhidos para estarem com o mestre todo o tempo. Então, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata. Olha mais um versículo agora, correndo um pouco à frente, 2 versículos, no mesmo capítulo, Mateus 26, 21 a 23, diz assim, ó: e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor.
afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Meu Deus, olha, Jesus já sabia quem era pela sua preeminência, pela sua sabedoria, e ele fala assim: aquele que comeu comigo no mesmo prato. Ter noção do que é isso? Ser traído por alguém que come com você. Eu não como no mesmo prato que qualquer um, né? Então, se você come no mesmo prato com uma pessoa, isso aponta que muita intimidade, muita intimidade. E Jesus falou assim: aquele que come comigo no mesmo prato, esse cara vai me trair. Agora, mais um pouquinho à frente, no versículos 46 ao 50, ainda em Mateus 26, diz assim: levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Uau! Então aqui a gente leu muita coisa que mostra intimidade. Primeiro, um dos 12. Outra, come comigo no mesmo prato. Outra, aquele a quem eu saudar com um beijo. Eu duvido que muita gente tinha essa intimidade, mas ele falou assim: ó, eu vou. E mais uma: amigo, o que é que o traz? E naquele momento os homens prenderam e levaram Jesus. Outro exemplo que eu quero te dar de pessoas próximas que podem vir a nos decepcionar ainda na vida de Jesus. Então lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus está falando assim para todos. Não bastasse Judas, o que ia trair efetivamente, agora Jesus olha para os seus discípulos e ele tem uma outra realidade dura. Fala assim: hoje eu serei ferido e todos vocês vão me abandonar. Mais um nível de traição, de abandono que Jesus experimentou. Agora, o tremendo é que o Pai, ele não traiu Jesus, mas mesmo assim, por conta da sensação de distanciamento, ainda gerou dor, ainda gerou um problema. Olha aqui, Mateus 27, no versículo 46, fala assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Salmos 22:1, lá na boca do salmista Davi, profetizando os momentos de agonia que Jesus iria passar. Isso é tremendo. Olha lá em Salmos 22, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Cães me rodearam, um bando de homens me cercou, homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmo 22:18 diz assim: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Então, a gente está mostrando que Deus já sabia, mas a gente também está mostrando que pessoas próximas, muito próximas, o traíram, e até Deus ficou em silêncio. Isso é duro. Muitas vezes, no ápice do seu problema, no ápice da sua traição, você está se sentindo traído por tanta gente, e você ainda se depara com uma dura realidade: Deus está em silêncio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje: o silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando no invisível, e que logo tudo vai fazer sentido, e você vai ver que o teu Pai nunca abandonou você. Então não fique prostrado diante de um problema, não fique prostrada diante de uma acusação, de uma traição, porque Deus, Ele sempre vai ter um plano melhor, e a gente vai falar um pouco de como viver esse plano melhor aqui nessa pregação, amém? Ponto 2, quanto menor, é proporcional. Eu falei que quanto maior
a intimidade e a confiança, maior a dor, agora é igualmente proporcional aqui. Quanto menor a confiança, também é menor a alegria da sua vida. Curioso. Por quê? Pastor, estou agora apertado. Porque quanto mais eu confio em alguém e eu sou traído, mais dói. Mas ao mesmo tempo, agora a Bíblia também vai me ensinar, eu vou te mostrar isso, que quanto menos eu confio, menor a alegria da minha vida. Já viu aquelas pessoas que andam assim? Ó céus, ó vida, ó calor, ó isso, ó aquilo. São pessoas que perderam a alegria da vida. E sabe o que faz pessoas perderem a alegria de viver? Falta de confiança nos outros. Ninguém consegue ser feliz sem confiar. Ninguém consegue construir algo relevante. E construir coisas relevantes nos torna pessoas melhores e alegres. E ninguém vai ser uma pessoa melhor e alegre construindo algo relevante se não confiar em ninguém. Sabia? O ministério é isso. Pessoas vão errar com você. Pessoas erraram comigo. Eu errei com pessoas. Mas sabe o que acontece? Eu abro meu coração de novo para confiar. Eu abro meu coração de novo para me relacionar. Porque maior será a alegria da minha vida à medida que eu aprendo a confiar em pessoas. Agora, há um equívoco que eu vejo por aí nesse ponto, porque muitas pessoas discutem e ainda assim acham que estão certas e falam assim: pastor, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, até ímpio. Tem versículo que eles são curiosos, né? Até os ímpios usam ele para justificar sua maneira errada de viver. Mas isso vem de quê? Um entendimento raso da palavra. Porque se você parar para entender o que a Bíblia quer dizer, é bem diferente. Olha o que diz a Bíblia aqui em Jeremias 17:5. Fala assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. É isso que é maldição. Maldição não é você confiar em alguém. Maldição é quando pessoas depositam toda a sua esperança nesse mundo terreno e coloca a esperança deles na humanidade mortal. Pessoas que estão longe de Deus e que acham que por meio das suas manipulações, por meio dos seus relacionamentos, vão viver o melhor de Deus. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é algo que quer prender a tua vida em um sofisma e uma fortaleza. Quebra isso hoje, quebra isso hoje. Agora, só um pouquinho à frente, olha o que vai dizer ainda em Jeremias 17, no versículo 7 e 8, vai dizer assim, ó: se é maldito o primeiro caso, olha agora, quem é bendito? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas são sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Muita gente agora entende de onde vem a raiz de ansiedade. A raiz da ansiedade vem de pessoas que depositam toda a sua esperança nesse nível terreno. Pessoas que só sabem esperar de outras pessoas. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó: bendito é aquele cuja esperança está no Senhor. Querido, se a sua esperança estiver no Senhor, ainda que o calor venha, ainda que a seca seja uma realidade, você estará guardado em Deus. Você não será alguém ansioso. Suas folhas sempre estarão verdes. E você recebe essa palavra, meu querido, não deixará de dar fruto. Aleluia. Você não deixará de dar fruto em momento algum. Isso é tremendo. Viu como o entendimento correto de uma palavra de Deus libera a nossa vida para coisas maiores? Amém? E eu quero continuar usando essa palavra de hoje para liberar a tua vida para coisas maiores, tá? Porque crer, você precisa crer que a traição não define a sua história. Uau! Em 2018, eu e minha família passamos por traições terríveis.
pessoas que nós confiamos, pessoas que confiávamos, que a gente até enxergava como autoridades espirituais sobre a nossa vida, todos sumiram. Minto, alguns ficaram, porque Deus sempre separa os seus remanescentes. E se eu falar todos, eu estou falhando com algumas pessoas. Mas muitas pessoas que estavam acima de nós sumiram. Sumiram, nos traíram, nos abandonaram. Mas uma coisa eu lembro que eu nunca deixei entrar no meu coração. Muitas vezes pessoas chegavam para mim, até minha sogra falava assim: Renato, você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que entender o que aconteceu. O que é que você fez? E eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que eu sempre defendo. Tem uns caras na Bíblia que todo mundo mete o malho neles, mas eu gosto desses caras. São os amigos de Jó. Todo mundo fala mal dos amigos de Jó, mas eu acho que eles são maneiros. Porque quando Jó perdeu tudo, ficou lá com câncer, coçando suas chagas, com caco de telha, tijolo. Os caras que eram ricos, seus amigos ricos, vieram de longe e ficaram perto dele. Mas aí você vai dizer para mim: poxa, mas toda hora eles ficavam procurando o pecado de Jó. Sabe por quê? Porque esse era o nível de teologia que eles tinham. Se alguém está passando problema, é porque tem pecado. Eles não conheciam um nível ainda elevado de Deus, um Deus que permite coisas, problemas virem para quê? Para levar a tua vida a um outro nível, porque há uma diferença cabal entre tentação e provação. Eu quero que você receba essa palavra na tua vida hoje. Há uma diferença cabal entre provação e tentação, porque primeiro, tentação vem do inimigo, segundo, provação vem de Deus. O inimigo tenta a sua vida para que você possa revelar o pior que há em você. Ele quer colocar alguém para você cair, ele quer colocar um dinheiro para você roubar, porque ele está toda hora tentando você, para que você revele o pior da sua natureza humana. Por outro lado, provação vem de Deus, e Deus toda hora permite uma prova, para quê? Para que nós possamos revelar para essa geração o melhor de Deus que Ele colocou no nosso coração. E foi assim na vida de Jó. Mas a teologia dos amigos dele não alcançavam essa realidade. E assim eram alguns amigos meus. Ficava assim: minha sogra, o pastor Igor, que é muito meu amigo, que houve? Considera. Mas eu não pensava em nada disso. A única coisa que eu pensava é assim: isso aqui não me define. Esse momento não define a minha história. Eu sei que Deus Ele está diante de mim, eu estou diante dele, e Ele continua assentado num alto e sublime trono, e no momento certo, Ele vai se levantar. Ei, volte a confiar em pessoas, não deixe seu coração se fechar por conta das traições. No momento certo, Deus vai se levantar. Eu vinha hoje para a igreja, dirigindo e ouvindo uma música linda, uma música nova desse grupo aí do Maverick City, que fala, hello joy, hello peace, hello love, assim, alô amor, alô alegria, alô satisfação. Eu falo assim, isso aqui, ó, o medo não é o meu futuro, a dor não é o meu futuro. Alô alegria, alô novo horizonte, bye bye medo, bye bye dor. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida hoje. Comece a sinalizar para a alegria, para o amor, para a esperança. Comece a dizer tchau dor, tchau medo, tchau vergonha. Vocês não fazem parte do meu futuro. Aleluia, glória a Deus. Agora, outra coisa que é importante entender: Jesus passou por todos aqueles níveis de traição. Mas uma coisa, eu quero que você entenda: o plano de Deus vai acontecer. E às vezes, lembra que eu falei? Deus vai permitir provações para liberar o melhor. Traição não pode definir o futuro daquele que foi vítima, mas também não pode definir o futuro daquele que foi o agressor. Porque muitas vezes nós só pregamos para quem sofreu, mas a bem da verdade, muitas vezes nós fazemos sofrer. Então, da mesma forma que há esperança para aquele que sofreu, há esperança para aquele que faz sofrer também. Se Judas não desse fim à vida dele, ele entenderia que tudo o que aconteceu era plano de Deus. E Jesus
não chutou o balde, porque ele tinha fé suficiente para entender que ainda que ele não compreendesse aquela estação de dor, não era o destino da vida dele, era só uma passagem. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Essa dor que você está sentindo não define você, não é o seu destino, é só uma passagem, é um túnel. Eu profetizo, atravesse ele e você vai começar a enxergar o que Deus tem preparado para você. Olha aqui, João 10:18 vai deixar isso claro. Olha o que Jesus declarou: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Se Judas talvez não acabasse com a vida dele e ouvisse isso, Jesus falando assim: eu dei, porque eu tinha autoridade para dar e para retomar. É uma ordem de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Por maior que possa parecer a tragédia, nada escapa do controle de Deus. Então volte a olhar para o futuro, volte a ter esperança. Saia desse lugar, amém? Olha aqui o que diz essa palavra, eu amo essa palavra, Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Eu vou ler de novo isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se há propósito de Deus na tua vida, queridão, se há propósito de Deus na tua vida, minha querida, não fique parada em um lugar de frustração, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Aleluia. Caminhando para o final, eu quero falar um último ponto com você, que é: aprenda a liberar perdão. Aprenda a liberar perdão. Lucas 23:34 fala assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O perdão na vida do cristão não é uma opção, é uma resposta certa diante de crises e ofensas. Nós não temos uma opção, sabe? Ainda que seja uma opção, não trate como opção. Abra mão daquilo que você tem, daquilo que estão te ferindo. Olha o que diz agora Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Jesus Cristo. Mateus 6,14 fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu acho que esse aqui é o ponto mais grave do perdão, porque a Bíblia diz, não só aqui, mas em outros locais, que se você perdoa a ofensa do outro, o Pai Celestial também te perdoa. Se a gente levar isso como equação matemática e inverter, você vai entender assim: se eu não perdoo, o Pai não me perdoa. E quem de nós terá condições de viver sem o perdão do nosso Pai? Nesse dia, o Senhor está falando com você uma palavra poderosa. É melhor você virar a página, é melhor você olhar para o futuro, é melhor você exercer fé no que Deus ainda vai fazer. Amém? Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mais uma vez, Deus falando assim: ei, perdoa. Falta de perdão aprisiona. Falta de perdão bloqueia perdão para você também. Você precisa entender isso. Chegou o tempo de você olhar para frente. Ontem, eu estava conversando com um grande amigo, que eu conheço há mais de 20 anos. E ele falou para mim que ele passou por um problema esse mês. E nesse mês, ele não conseguiu honrar a Deus da maneira que ele costuma fazer.
e da maneira que Ele ama fazer. E ele no meu carro, um grande amigo meu, quando ele falou isso para mim, eu como pastor dele, que eu tenho o privilégio de ser hoje, eu não o condenei. Eu não o condenei. Mas sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: o que passou, passou. Fé tem a ver com o futuro. Fé não tem a ver com o passado. Você, por mais que tente, não vai conseguir exercer fé para mudar o teu passado. Mas o maior presente que Deus te dá, é redundante, mas é verdade. O maior presente que Deus te dá é o presente. Você pode mudar o teu presente. E mudando o teu presente, você vai afetar positivamente o teu futuro. E para terminar, eu quero te contar uma história de um homem, que ele é uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento. Se falamos tanto de Jesus, eu quero falar desse homem que aponta para a vida dele, José. José era fiel ao pai, era amado do pai, recebeu uma glória diferente do pai. Mas aí também, irmãos pegaram, jogaram ele no buraco, venderam ele, o anunciaram como morto. Ele foi vendido, parou no Egito, sofreu muito, mas os anos passaram e de alguma maneira ele conseguiu manter os olhos dele fixos no futuro e não ficou preso. Ele abriu mão, e a maior prova de que ele abriu mão é que um dia o mundo gira e Deus coloca os seus agressores frente a frente, ajoelhados diante dele. A profecia se cumpre, as estrelas se curvando diante dele, os feixes se curvando diante de um feixe maior. Mas quando tudo isso acontece, sabe o que é que José faz? José, ele se revela. Seus irmãos, os agressores, temem, fala: meu Deus, olha o que aconteceu, olha onde ele está, olha quem ele é, olha quem nós somos. E aí sabe o que José faz? Fala assim: não tema, não tema, não tema, não tema, não tenham medo, porque tudo foi plano de Deus, porque tudo cooperou para o meu bem, porque tudo, em todo momento, na cova, Deus estava no controle. Na calúnia da mulher de Potifar, Deus estava no controle. Porque quando eu fui parar na prisão, Deus estava no controle. Quando o homem com quem eu revelei o sonho e o abençoei, e ele me esqueceu, Deus estava no controle. Mas Deus estava tanto no controle que um dia ele se levantou e me colocou diante do faraó, e eu cresci nessa terra, e agora vocês estão perdoados. Então quando eu olho para a vida de José, um homem justo, e eu vejo o que ele faz, eu aprendo o que é justiça aos olhos de Deus. Justiça aos olhos de Deus não é você ficar preso com a tua mão numa cumbuca, esperando que a pessoa pague o que te fez. Mas justiça aos olhos de Deus é abrir mão da sua própria justiça, para que a glória dele possa iluminar a tua vida e a vida de quem está ao teu redor.